Vamos começar agora a discussão em torno da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, que é uma disciplina que tem carga horária de 30 horas, dentro do curso de especialização em Alfabetização e Letramento, e a nossa finalidade nesse momento é compartilhar com vocês algumas informações ligadas a todo o processo que envolve a disciplina. Nesse sentido, nós comentaremos um pouco sobre os materiais, sobre as atividades, sobre as temáticas e a maneira como vocês devem se preparar para trabalhar essa disciplina da forma mais conveniente possível. Eu sou o professor Alisson Dias Gomes, sou formado em Comunicação Social e Jornalismo, fiz mestrado na área de Comunicação e Educação e doutorado na área de Comunicação Audiovisual e Sociologia. E vou compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que possuo em relação à prática de redação científica, prática de elaboração desses trabalhos, ok? Então vamos lá. A primeira informação que é importante de repassar para todos é que a disciplina ela está organizada em 3 grandes módulos. A primeira unidade ela compreende 10 horas e ela é voltada exclusivamente para nós tratarmos sobre a divulgação de pesquisas acadêmicas e científicas para a sociedade e a redação técnico-científica. Dentro desse primeiro momento, nós trabalharemos um pouco de questões ligadas acerca do porquê divulgar, quais são os cuidados básicos que esse texto deve ter em termos de redação, como deve ser a escrita, a questão da incorporação do novo acordo ortográfico da língua portuguesa que acaba exigindo uma atenção maior por parte do estudante que elabora o trabalho. Então, todas as nossas discussões em relação a materiais, a textos, vão girar em torno desse assunto. Logo depois, nós teremos a unidade 2, que é tratada especificamente para o manuseio dos trabalhos técnicos, científicos e acadêmicos, no sentido de apresentar quais são os tipos e qual é a estrutura que cada um destes tipos deve ter. Nesse sentido, nós teremos uma carga horária também de 10 horas, que vai ser utilizada para o trabalho de monografias, assim como também o reconhecimento dos materiais que podem ser utilizados para a composição desse texto, entre os quais nós fazemos questão de enfatizar livros, trabalhos monográficos como dissertações, teses. É importante também apresentar a seguinte consideração: nós temos que ter um conhecimento da estrutura mínima do artigo. Como é que o artigo ele é feito? Quais são os elementos obrigatórios? Quais são as regras que nós devemos seguir para o desenvolvimento de cada um desses elementos? Então, é um momento dentro da disciplina onde nós teremos contato direto com informações que nos permitam ter um entendimento mais claro sobre isso. Num terceiro momento, nós teremos 10 horas reservadas para falar especificamente sobre o trabalho técnico-científico e acadêmico, com ênfase na normatização. Esse é o momento que o nosso olhar se volta principalmente para as normas e orientações que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, determina. Em razão disso, automaticamente nós precisamos utilizar os manuais, ou seja, os materiais que a ABNT disponibiliza, por meio das normas de citações, por meio das normas de referências, por meio das normas de resumo, de sumário e assim por diante. A disciplina ela está pensada dentro de uma lógica de total participação do aluno e de interação. Então, nós utilizaremos textos que estarão disponíveis na plataforma eletrônica. Então, cada companheiro vai ter acesso a este material e vai ter a possibilidade de ler, analisar, manusear e, com isso, observar quais são os requisitos que nós precisamos levar em consideração para o desenvolvimento da disciplina. É muito importante que todo mundo tenha consciência de que esse trabalho ele é coletivo, tendo em vista que nós disponibilizaremos materiais e vocês terão a possibilidade de aprofundar essas discussões. Alguns exercícios serão feitos por meio de atividades específicas, bem pontuais, para fixar melhor o conteúdo, e além disso nós tentaremos promover também uma
integração entre os colegas, por meio das discussões que vão se dar através dos fóruns. Nesse sentido, é também importante enfatizar que a participação de todos e o cuidado na elaboração dos seus posicionamentos vai ser considerado, tendo em vista que a dúvida ou o comentário de um colega pode auxiliar de maneira substancial o desenvolvimento do seu próprio trabalho. Em termos de nota, ou melhor, de processo avaliativo, nós podemos dizer que no plano da disciplina vem tudo extremamente detalhado. E aí, tendo em vista a própria estrutura, composição da disciplina, nós teremos 3 momentos avaliativos, onde a nota provém de cada uma dessas ações que são desenvolvidas, ok? A nota 1, por exemplo, vai ser resultado do fórum, da atividade e da participação, que vai ser mensurada através da frequência. A nota 2, da mesma forma, fórum 2, atividade 2 e a frequência. A nota 3 será proveniente exclusivamente da atividade 3 e da frequência. Daí, nós teremos um resultado e, em seguida, a atividade final, que é a apresentação da atividade prática em grupo, que vai ter um valor de 10. Com isso, nós teremos a nota final, que será o resultado dessa soma e divisão por 2. O material utilizado para essa disciplina é um material que estará todo disponível na plataforma. Então, nós teremos a possibilidade de manusear de acordo com a nossa conveniência. Os arquivos eles são oferecidos exatamente no sentido de facilitar o desenvolvimento dos colegas. Aqui nós colocamos a ordem em que os materiais serão trabalhados à medida que a disciplina for avançando. Por isso, a informação apresentada logo acima, ordem sequencial de utilização. Todas as referências estão feitas de acordo com a norma da ABNT, e aí é importante que a gente observe que o material está sendo disponibilizado como forma de auxiliar o desenvolvimento de todos durante o processo de elaboração do projeto. Nesse sentido, nós priorizamos os próprios documentos elaborados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nós utilizaremos a NBR 14.724, a 6.022, a 10.520, a 6.023, a 6.028 e alguns outros textos auxiliares que interpretam, que trabalham as temáticas exploradas pelas próprias normas, como uma forma de exemplificar e facilitar o entendimento em torno das questões mais importantes. Aqui, nós também ofertamos uma bibliografia complementar para que o aluno possa aprofundar um pouco mais as discussões em torno daquelas unidades que estão sendo propostas. É importante enfatizar que o critério de organização dessa lista de referências se deu considerando a ordem alfabética. É também importante falar que nesse processo de escrita, o aluno precisa ter consciência de que o texto ele vai ser desenvolvido para um fim específico e precisa ser elaborado dentro de um conjunto de normativas, de regras, que orientam o processo de escrita. Bem, começamos então a apresentar certas considerações em torno das atividades. Nós teremos 3 atividades. A primeira atividade, ela será toda baseada em um texto que é orientado logo no início dessa atividade, onde o aluno responderá a questões específicas sobre aquele tema e aquele texto. É importante enfatizar também que cabe ao aluno extrapolar aquilo que está sendo pedido. Por uma questão temporal, nós orientamos, indicamos um texto para a discussão daquele tema. Contudo, o aluno tem total liberdade de procurar outras fontes que auxiliem o processo de entendimento da temática. Com isso, nós recomendamos que ele tenha essa capacidade de extrapolar, ir além dos textos que estão sendo indicados. A atividade 1, ela está dividida em questões que tratarão das várias abordagens desse assunto.
nós podemos dizer que nós temos uma primeira parte, uma segunda e uma terceira. Dentro de cada uma dessas 3 grandes partes, o aluno será orientado a formular as suas respostas. Essa atividade ela é composta, por exemplo, de 4 partes, onde o aluno vai responder com base no entendimento daquele assunto. Logo em seguida, ele tem a atividade 2. A atividade 2 também é baseada em um texto que vem logo indicado no início da atividade e que está ligado aos métodos e técnicas de pesquisa em uma área específica da ciência. Nesse caso, solicita-se que o aluno elabore um resumo informativo seguindo uma NBR. Para isso, recomenda-se que o aluno antes faça um estudo detalhado dessa NBR que orienta sobre o processo de escrita do texto. Isso, em termos práticos, equivale a ele entender, na prática, como o resumo será elaborado. Os avaliadores do processo terão a possibilidade de oferecer para um aluno, em uma situação posterior, um posicionamento acerca desse texto. Em seguida, tem-se a atividade 3. A atividade 3, ela apresenta-se quase que num formato de um quiz, onde o aluno terá estudado também algumas NBRs, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que estão ligadas ao processo de desenvolvimento do trabalho científico. E ele responderá a questões específicas sobre casos e situações que precisam ser bem assimiladas para que ele possa continuar avançando no processo de escrita. É importante enfatizar que as 3 atividades apresentadas até este momento estão totalmente em concomitância com o conteúdo que está sendo trabalhado. E a finalidade dessas atividades é mostrar para o aluno as várias formas como ele pode aplicar esse conhecimento teórico na aplicação prática do texto. Entendemos também que é importante para o aluno que, além das atividades protocolares, ele faça algumas atividades extras. Por conta disso, nós decidimos criar uma atividade complementar para que ele responda a 6 questões específicas sobre o processo de escrita, especificamente levando em consideração os métodos e as técnicas de pesquisa. É importante enfatizar também que cabe ao aluno refletir bastante sobre as questões que estão sendo propostas. A nossa ideia é que ele possa ter um entendimento sobre a temática e, a partir daí, elaborar a sua própria resposta. Não nos interessa a transcrição de trechos dos textos indicados. Aliás, fazemos uma ressalva de que os textos eles nortearão o processo de entendimento do conteúdo, da temática, mas cabe ao aluno essa autonomia, essa capacidade de reflexão, interpretação e de posicionamento crítico, levando em consideração inclusive os seus referenciais de vida e de trabalho. Mais adiante, dentro dessa lógica de interação, integração, os alunos eles serão motivados a compartilhar entre si os posicionamentos, os pontos de vista que possuem acerca de temáticas ligadas à nossa disciplina. Serão 2 fóruns, onde em cada fórum o aluno terá a oportunidade de ler um texto, analisar e se posicionar de maneira aberta, explícita. Dessa forma, existe para o Fórum 1 uma pergunta que solicita do aluno essa participação. É muito conveniente dizer que os fóruns, eles possuem na própria estrutura da sua composição essa integração entre os participantes. Portanto, o aluno deve levar em consideração as opiniões que foram apresentadas pelos demais participantes, tendo em vista que a interação será fundamental
para que as respostas possam dialogar entre si. O segundo fórum, ele também traz, obviamente, questões que devem ser refletidas, discutidas pelos colegas. E, como uma prática complementar a este fórum, recomenda-se também a visualização de um vídeo que está disponível para consulta e que traz também uma abordagem ligada à prática de elaboração do trabalho científico. Mais adiante, nós colocamos a título de exemplificação os materiais que serão utilizados pelos nossos colegas. São 10 textos, todos apresentados em formato PDF, que servirão de base para a realização das atividades, dos fóruns, da prova e também e principalmente para a própria construção do projeto. Nós levamos em consideração de maneira prioritária as normas elaboradas pela ABNT. Em razão disso, nós estamos utilizando neste momento 5 textos que são da ABNT. E os outros 5 textos são de autoria de diversos autores que trazem contribuições acerca do processo de escrita desse texto. Bem, é importante comentar com todos que, dentro dos assuntos que estão sendo contemplados nesta disciplina, existem alguns que precisam ser de maneira mais cuidadosamente visualizados. Entre eles, nós fazemos questão de colocar a temática da citação. O que é citar? O que é citação? De acordo com a NBR 10.520, citar resulta na menção de uma informação que foi extraída de outra fonte. Isso quer dizer, em termos práticos, que na estrutura do seu texto você pode e deve citar as fontes que foram lidas, consultadas, estudadas, interpretadas. Contudo, é importante que essa citação ela obedeça às regras que são preconizadas pela própria NBR 10.520. Você não pode citar de qualquer forma. Existem orientações que deixam claro como deve ser o processo de citação. Sendo assim, você precisa ter claro por que é importante citar. Cita-se dentro de um texto científico exatamente para que este texto tenha uma maior credibilidade. Considerando que você se apropria da maneira devida, conveniente, de fontes, materiais, contribuições que foram elaboradas por outros autores e coloca no seu próprio texto como uma forma de enriquecer o seu discurso, é conveniente que você fortaleça a sua mensagem, o seu posicionamento, a partir daquilo que foi dito, defendido, apresentado por outras fontes. Sendo assim, a citação ela resulta num processo de associação entre o que você pensa e as fontes lidas pensam. Portanto, é conveniente que você faça esse uso como uma forma de enfatizar determinados posicionamentos que você opta por apresentar. Sabe aquela informação que diz que quando 2 ou 3 pessoas se unem para falar, o discurso tem mais força? Pois bem, isso se aplica exatamente no trabalho científico. Quando você fala sozinho, o seu discurso ele tem um alcance. Quando você fala com base em 2, 3 fontes, o seu discurso ele passa a ter outro alcance. Ele passa a ter uma força, uma credibilidade maior, considerando que você vai fazer uso das fontes corretas, apropriadas, fontes que acrescentam informações para a sua discussão. Existem tipos de citação, e é interessante que você entenda cada uma delas para, a partir daí, fazer as devidas escolhas. Nós temos a citação do tipo direta, que pode ser direta curta ou direta longa.
nós temos a citação do tipo indireta e nós temos também a citação de citação, que por sua vez pode ser direta ou indireta. Sendo assim, é importante dizer que a terceira categoria, ela leva em consideração o entendimento das outras duas. Portanto, entendendo de maneira mais fácil as outras duas, você tem uma grande probabilidade de entender a terceira. Vamos então, por partes, começar a trabalhar essas citações. O que é a citação direta? É aquela citação que resulta da transcrição ou cópia de um determinado trecho de um texto que você consultou. Nesse caso, você vai fazer uma cópia de um parágrafo, de uma frase ou de uma expressão, usando exatamente as mesmas palavras que foram aplicadas pelo autor do texto consultado. Dessa forma, você precisa ser fiel ao que foi apresentado. Portanto, repete-se palavra por palavra tudo o que foi dito sem exercer nenhum tipo de mudança, de interferência. A citação direta, ela tem como principal característica o fato de que ela transcreve palavras. Você pode transcrever um trecho curto ou um trecho longo. O que nós entendemos por trecho curto ou trecho longo? Trecho curto é aquele trecho que é proveniente de outra fonte e que tem até no máximo 3 linhas. Trecho longo, ou seja, citação direta longa, é aquele trecho que ultrapassa as 3 linhas. Para cada tipo de citação, existe uma forma de redigir, e isso nós veremos um pouco mais adiante. Nesse momento, é conveniente entender apenas o raciocínio. Da citação direta, nós partimos para a citação indireta. A própria palavra indireta nos sugere o entendimento de que esta leva em consideração aspectos diferentes da anterior. Nesse caso, o que ocorre é a transcrição da ideia. Você não transcreve palavras, você transcreve apenas a ideia do autor que foi consultado. Dessa forma, você tem que ter o cuidado de entender a ideia desse autor e elaborar com as suas próprias palavras aquilo que o autor apresentou. Sendo assim, nós concluímos e entendemos que a citação indireta, ela resulta na transcrição de ideias. Por último, nós temos um terceiro tipo de citação, que nós teremos a oportunidade de apresentar por meio de um exemplo concreto para que o entendimento seja mais acessível. Ainda em relação a esse segundo tipo, nós temos algumas dicas que são repassadas para o processo de elaboração. A citação indireta, ela requer do redator um entendimento da mensagem que foi apresentada. Portanto, ele precisa ler e reler o texto original quantas vezes forem necessárias. Nesse tipo de citação, não se usam aspas. Além disso, é importante dizer que todas as citações que compõem o texto precisam gerar referências. Ao final do texto, a referência resulta na apresentação da fonte que foi utilizada. Seguimos e vamos agora visualizar exemplos concretos de citações. O primeiro tipo é a citação direta curta. Esse tipo de citação acaba requerendo por parte do redator o cuidado de que deve-se indicar o autor, o ano, a página e o trecho vem obrigatoriamente entre aspas duplas. Por quê? Porque esse trecho ele foi copiado e colado
dentro do seu texto. Portanto, é interessante que você tenha o cuidado de apresentar o trecho copiado, entre aspas, para que fique demarcado onde se inicia e onde se conclui o trecho copiado. É importante dizer que o redator do trabalho pode colocar a citação direta de formas variadas. No exemplo que nós vemos, nós colocamos no início ou nós colocamos os elementos de identificação ao final. Por exemplo, eu posso colocar da seguinte forma: Lopes e Batista, 2000, página 32, confirmam os argumentos anteriores ao declararem que a mudança de rumo das atividades realizadas é preocupante. Eu escolhi colocar os elementos de identificação no começo da frase. Porém, eu também posso escolher colocá-los ao final, como nós vemos no segundo exemplo. Muitos estudantes e professores pensam que estão fazendo pesquisa, quando na verdade estão apenas fazendo um relatório com algumas notas de rodapé. MacGregor, 1999, página 1. A escolha cabe ao aluno. Ele decide de que forma julga mais apropriado para o seu próprio texto. Depois desse exemplo de citação direta curta, nós partiremos para um exemplo de citação direta longa. Como nós vimos, esse exemplo, ele leva em consideração particularidades. É um trecho que possui mais de 3 linhas. Portanto, deve receber um tratamento diferenciado. E esse tratamento diferenciado não vem por meio das aspas. As aspas, elas ficam para a citação direta curta. Nesse caso, o que a ABNT determina por meio da NBR 10.520 é que seja feito um espaçamento levando em consideração a margem, onde você vai fazer um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, e a própria letra da citação direta longa será um pouco menor do que a letra do corpo do texto. É isso que determina a norma. Portanto, são 2 requisitos básicos: o alinhamento da margem esquerda, levando em consideração o distanciamento de 4 centímetros, e a redução da letra da própria citação em relação à letra do corpo do texto. Além disso, as mesmas informações que constam na citação direta curta estarão na citação direta longa, ou seja, o nome do autor, o ano em que aquele material foi elaborado e a página. A seguir, nós temos a citação de citação. E aqui é importante, antes de tudo, compreender qual é o raciocínio que se tem deste tipo de material. Nesse caso, você pode fazer a citação em ocasiões extremamente pontuais. É um tipo de citação que não é tão recomendado, exatamente por conta da sua estrutura. Este tipo de citação é feito a partir do momento que você entra em contato com uma fonte que proporciona o acesso a outra. Ou seja, você não conseguiu manusear o material diretamente por alguma razão. Sendo assim, você utiliza um material intermediário para chegar ao material que lhe interessa. Nesse caso, nós vamos observar que você terá uma situação um pouco diferenciada. A citação de citação, ela se caracteriza pela utilização da expressão apud. É um termo em latim e, em razão disso, precisa vir em itálico, que significa citado por. No texto, nós colocamos um exemplo. Lide, 1988, página 79, citado por Richardson, 1991, página 417, compartilha deste ponto de vista ao afirmar: os estudantes estão enganados quando acreditam que eles estão fazendo pesquisa,
quando de fato eles estão apenas transferindo informação factual. Nesse caso, você leu o texto do Richardson e o Richardson fez com que você entrasse em contato com o lead, ok? Para você, seria mais conveniente citar o próprio lead. Só que você não leu o lead. Então, você, para citá-lo, precisa obrigatoriamente utilizar o Richardson. Fazendo uma breve analogia, nós poderíamos dizer que o Richardson funciona como se fosse o autor ponte. Ele liga você ao autor que lhe interessa, neste caso específico, o próprio lead. Sendo assim, você pode citar o lead. Contudo, obrigatoriamente, você precisará citar o Richardson. E o elemento que caracteriza essa citação é exatamente o termo APUD. Então, lead, citado por Richardson, afirma isto, o que nós vemos nesse exemplo. Bem, citação é sem dúvida nenhuma um termo e um tema muito importante nesse processo de escrita do trabalho científico. Juntamente com a citação, nós precisamos levar em consideração a própria referência. Por quê? Porque, de acordo com a NBR 6023, a referência é um conjunto de elementos que permite a identificação do material utilizado. Sendo assim, você reúne todas as informações que permitem a identificação do leitor do seu texto de reconhecimento do material usado. Uma pergunta faz-se extremamente pertinente nesse momento. Existe alguma relação entre citação e referência? Sim, existe. E aí, nós vamos entender de maneira muito clara que citar resulta em mencionar dentro do texto uma informação que você retirou de uma fonte. E referenciar resulta em identificar as informações que permitem o manuseio dessa fonte. Portanto, citar e referenciar possuem uma relação de total proximidade. Todas as vezes que você cita, você precisa referenciar. Você só referencia aquilo que foi devidamente citado, independente do tipo de citação. Seja ela uma citação direta curta, direta longa, indireta ou citação de citação. O fato é que, ao citar, você precisará referenciar. Vamos estabelecer mais uma metáfora dentro desse processo de entendimento. A referência, ela resulta em apresentar informações específicas para perguntas que precisam ser respondidas, que precisam ser identificadas dentro da lógica de reconhecimento da fonte. Essas perguntas seriam o quem, o que, o onde e o quando. Para entender ainda melhor isso, vamos partir para um exemplo real. Quando você utiliza um livro, esse livro ele possui informações que precisam ser apresentadas na estrutura da referência. Então, quem escreveu o livro? O que? Ou seja, qual o título foi dado a este livro? Onde o livro foi produzido, foi editado, foi impresso? Está ligado diretamente à fonte. E em que momento exato? Quando? Está ligado à data. Nesse caso, nós visualizamos, dentro deste quadro, que todas as perguntas geram respostas. E a organização dessas respostas compõe exatamente a referência. O autor do exemplo se chama Pedro Demo. Nós colocamos na referência sempre pelo sobrenome, Demo, Pedro. Depois nós colocamos o título do livro escrito pelo autor, Pesquisa e Construção do Conhecimento.
Depois nós colocamos onde esse material foi produzido, no Rio de Janeiro, pela Atlas. E por último, nós colocamos esta informação, o ano em que o material foi elaborado. Aqui, para facilitar o entendimento, em termos didáticos, nós colocamos dentro de um quadro, mas é importante que você perceba que a referência ela é escrita de maneira contínua dentro do texto, seguindo exatamente o que determina a NBR. Eu vou colocar então para vocês alguns modelos e exemplos de referência a partir do próprio tipo de documento. Mas é importante que durante o processo de redação do texto, você identifique que material está utilizando e de que forma deve referenciar cada material. Porque para cada caso existe uma necessidade, existe uma particularidade. Sendo assim, o que você tem é uma norma que auxilia o processo de escrita. Vamos então aos exemplos. Quando você tem um livro, você vai colocar como primeiro elemento o autor. O autor é composto pelo nome e o sobrenome. Primeiro você coloca o sobrenome com todas as letras em maiúsculas, depois coloca uma vírgula para separar sobrenome de nome e coloca um nome. A maneira como você coloca o nome pode ser por extenso, como nós vimos, como nós estamos visualizando neste momento no exemplo, ou também de maneira abreviada. Você poderia colocar apenas A ponto. Em seguida, você coloca o segundo elemento, que é o título do material. O título ele pode ser composto por duas partes, o título principal e o subtítulo. Se for desta forma, é importante dizer que apenas o título ele será destacado. O destaque ele pode ser dado por meio do negrito, por meio do itálico e também por meio do sublinhado. O título principal recebe o destaque, o subtítulo não. No exemplo, nós temos apenas o título principal. Logo depois disso, nós temos a edição do livro. Neste caso, a edição aparece da maneira devida, o número e a palavra edição abreviada sem a apresentação de nenhum recurso auxiliar, 2.ed. E por último, nós temos os elementos que permitem identificar onde e quando aquele material foi elaborado. Portanto, Petrópolis, Vozes, 1987. Até este ponto, nós temos a nossa referência completa, composta com os elementos que são obrigatórios. Mais adiante, ou seja, depois do ano, nós temos uma informação que é complementar, ou seja, é uma informação opcional. Você coloca se avaliar conveniente. Nesse caso, nós colocamos o total de páginas do livro, 132 páginas. É importante dizer que o P, ele obrigatoriamente virá ao final. Porque se você colocasse antes, era como se você estivesse falando especificamente da página 132. Vale dizer que a referência deste livro faz menção a um livro que foi escrito por apenas um autor. Quando você tem um livro que foi escrito por 2 autores, por 3 ou por mais autores, você levará em consideração aspectos específicos. Nesse caso, é importante que você manuseie a própria norma e observe cada situação e faça dessa forma os ajustes devidos. Outra situação muito comum no processo de escrita do trabalho acadêmico. Quando você utiliza uma dissertação, ou uma tese, ou até mesmo uma monografia, é importante que você faça a referência da maneira correta. É o que nós visualizamos neste exemplo, onde nós temos o autor,
nós temos o título, nós temos o ano de defesa e o total de folhas que este trabalho possui. Aqui nós falamos de folhas e não de páginas, como acontece no livro. Depois, nós temos uma nota que permite identificar para qual fim e para qual instituição aquele trabalho foi feito, no caso, dissertação, mestrado em Ciência e Tecnologia Nucleares, Escola de Engenharia, Universidade Federal de Minas Gerais. E, por último, nós temos o local e ano de entrega. Você deve estar se perguntando, existem 2 anos, é verdade. Existe o ano de defesa e existe o ano de entrega. Sendo assim, nós observamos, como já havia sido dito antes, que para cada situação você precisará observar as particularidades. Com isso, é recomendável que você utilize a NBR de referências para revisar cada um dos materiais que está utilizando e observar a maneira como deve tratá-los. Nós temos exemplos para situações variadas. Para finalizar esse nosso momento, eu gostaria de apresentar um outro exemplo muito comum. Quando você utiliza o capítulo de um livro, você pegou um livro e observou que daquele material, somente um capítulo é interessante para o seu trabalho. Você vai referenciar apenas o capítulo. Nesse caso, você coloca o nome do autor do capítulo, o título do capítulo, você deixa claro que você está utilizando um capítulo que faz parte de um livro, coloca o nome do autor do livro, e aí é importante dizer que o autor pode ser tanto uma pessoa como uma instituição. Existem autorias que são institucionais, portanto, nós colocaremos o nome da própria instituição. Depois nós colocaremos o título do livro e daremos continuidade aos demais elementos. O local, a data, o intervalo de páginas do capítulo. Por quê? Porque neste caso, você tem que deixar claro para o leitor do seu texto que você utilizou um capítulo apenas, que começa em uma página e termina em outra página. Além disso, é importante também deixar claro que dentro da referência sempre existe um elemento que precisa ser destacado, que é o que nós chamamos de elemento mais importante. Por isso, o título vem em negrito, em itálico ou sublinhado. Outro detalhe importante de ser dito é que você também precisa criar uma padronização. De acordo com a ABNT, quando você faz a primeira referência, você determina se o título vai vir em negrito. Sendo assim, para a segunda referência, a terceira, a quarta e assim por diante, você também precisará colocar o título em negrito. Ok? Nós acreditamos que trabalhar de maneira sucinta os 2 temas, citação e referência, e também levar em consideração as orientações que estão sendo repassadas nos materiais, garantirá para que vocês possam produzir os trabalhos em conformidade com as orientações da ABNT. Além disso, nós nos colocamos à disposição por meio do auxílio no processo de redação científica, considerando que estamos à disposição para eliminar dúvidas. Desejamos a todos um ótimo curso.